Agora nós vamos ver o caso dos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que exigem dois complementos, tá? Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Um com a preposição e outro sem a preposição obrigatória. Então, aqui, por exemplo, Aureliano ofereceu flores a Amaranta. Então, Aureliano ofereceu o quê? Ofereceu flores. Então, aqui nós temos o objeto direto. E o verbo é um verbo transitivo direto, tá? E também indireto. Agora, temos aqui uma outra pergunta e uma outra resposta. Aureliano ofereceu flores a quem? A Amaranta, tá? Então, aqui está o objeto indireto. E ele é chamado de transitivo direto e indireto, porque exige esses dois complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Vamos ver outro exemplo. Amaranta emprestou o livro a José Arcádio. Aqui nós temos o sujeito e aqui também um verbo transitivo direto e indireto. Amaranta emprestou o quê? O livro. Aqui nós temos o objeto direto. E depois aqui, emprestou o livro a quem? A José Arcádio. Então aqui nós temos a preposição a. Aqui também, olha. Então por esse motivo aqui nós temos um objeto direto, tá? E o verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Vamos ver agora sobre os verbos de ligação. São verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Sendo assim, eles não indicam ações, eles indicam estado ou mudança de estado. Nas orações com verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre a ação, tá? Então não existe ação quando o verbo é de ligação. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica, tá? A função de tais verbos é funcionar como elemento de ligação entre um sujeito e seu atributo, tá? E este atributo é chamado de predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui um exemplo. A casa é nova. Aqui nós temos o sujeito, aqui o verbo de ligação e aqui o atributo, que é nova. Então, casa nova, tá? Uma qualidade da casa, que é chamada de predicativo do sujeito. Depois aqui outro exemplo. Aureliano está triste. Aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos está triste é o predicado, tá? Composto pelo verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, que no caso aqui é triste, tá? Então esse triste ele está qualificando o Aureliano. Agora nós vamos ver o que indicam esses verbos de ligação, tá? A principal informação a respeito do sujeito está contida no predicativo. Então, como nós já vimos, está contida aqui. Os verbos de ligação expressam, em primeiro lugar, um estado permanente. Como nós vemos aqui nesse exemplo, olha, Rebeca é magra. Então, indica o estado da Rebeca. Depois indica também um estado transitório. O aluno esteve quieto durante a palestra. Então, aqui, olha, nós temos o verbo estar no perfeito do indicativo. Então, não é que ele está doente, mas ele esteve há um tempo atrás. Então, algo que já passou, algo transitório. Depois, nós temos também que os verbos de ligação expressam mudança de estado. Como neste exemplo, o aluno tornou-se comportado. Então, mostra uma mudança, né? Ele, como se ele não fosse comportado,
e ele tivesse se tornado comportado, tá? Depois nós temos aqui que esses verbos também expressam continuidade de estado, né? E aqui o exemplo: o aluno permaneceu quieto. Então aqui nós temos o estado do aluno, né? De ter permanecido quieto. Indica também um estado aparente, tá? E aqui o exemplo: ela parece triste. Então, um estado aparente. Ela apenas parece triste. Nós temos aqui os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar, tá? E aqui, olha, é importante perceber que a classificação de um verbo quanto à predicação depende do contexto e do sentido que ele possui na frase. Então, vamos ver aqui. Úrsula está doente. Então, aqui, o sentido do verbo estar é de estado. Portanto, ele é um verbo de ligação. Úrsula está na sala. Aqui nós temos um verbo intransitivo, tá? Aqui o verbo não é de ligação, tá? Nós poderíamos dizer assim: Úrsula está, tá? Sem complemento. Mas aqui apareceu na sala, que é um adjunto adverbial de lugar. Depois nós temos aqui: o cônsul visou meu passaporte. E aqui nós temos um verbo transitivo direto. Porque quando nós fazemos a pergunta, o cônsul visou o quê? Meu passaporte. Então, aqui no meu passaporte, nós temos o objeto direto. Todos visam a uma vida tranquila, tá? Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Todos visam o quê? Ou melhor, todos visam a quê? A uma vida tranquila. E qual é a diferença entre esses dois? Que aqui não existe a preposição e aqui existe, tá? A preposição a.